A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E com certeza Deus estará falando contigo por intermédio desta palavra. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que estão compartilhando, que estão visualizando as mensagens, os vídeos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 37 diz assim. 37, versículo de número 3, diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos seus filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho esta palavra de Deus para entregar ao vosso coração. E nós vemos aqui na leitura do texto que Jacó, ele amava José de uma forma diferenciada. O texto diz, porque ele era filho da sua velhice, ele fez uma túnica talar de mangas compridas. E no versículo 4 a Bíblia diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Meus irmãos, eu quero aqui trazer esta palavra de Deus por partes, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas o tema da mensagem de hoje é: o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele tem uma palavra a revelar para José. Deus, Ele tem uma promessa a revelar a José. Deus, Ele tem um futuro glorioso para colocar José neste futuro glorioso e por meio disso glorificar o seu nome. Nós vemos que Deus, Ele tem este propósito tremendo na vida deste jovem de 17 anos. E meus amados irmãos, é algo tão tremendo aquilo que Deus tem para nós. É tão tremendo aquilo que Deus, Ele preparou para nós. É tão tremendo aquilo que Deus, Ele já revelou para nós. Mas nós sabemos que toda revelação, toda promessa, aquilo que Deus já falou por meio de profecias, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de revelações e por meio da sua palavra escrita, nós sabemos que para todas estas coisas virem ao cumprimento, é necessário, meus amados, nós passarmos por alguns estágios. E esses estágios, meus irmãos, que nós passamos, muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele não está conosco. Nós pensamos que Deus, Ele já se esqueceu daquilo que prometeu. Nós pensamos que Deus, na verdade, já nem olha mais para nós. E é isto aqui, meus irmãos, que eu quero mostrar aqui para você nesta tarde. Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele continua olhando para a tua vida. Deus, aquilo que Ele falou contigo por intermédio de algum profeta, por intermédio de algum irmão, de alguma irmã, por um pregador, ou falou contigo pessoalmente, escute, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus te prometeu, escute bem, aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir com toda a sua palavra. Glória a Deus. Agora nós observamos aqui, meus irmãos, alguns problemas que José enfrentou.
Qual foi o primeiro problema que a Bíblia mostra que José enfrentou? O primeiro problema era diante de seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que José, ele era diferente dos demais. Nós vemos isto, meus amados, que ele era um jovem diferente. Ele se destacava, ele era brilhante no seu comportamento, na sua humildade. E isto, meus irmãos, fez com que ele fosse diferente dos demais irmãos. A Bíblia Sagrada, ela vai mostrar a idade, dá 17 anos. E a Bíblia diz que os seus irmãos agora começaram a odiá-lo. Por quê? Porque eles viam que ele era diferente e que seu pai Jacó, ele o amava mais. Por que Jacó, meus irmãos, fazia esta distinção? O texto diz que é porque José era o filho da sua velhice. Glória a Deus! E nós sabemos que Jacó, ele tinha colocado José para ser um tipo de supervisor dos seus irmãos, sendo este mais novo. E então, meus irmãos, Jacó, ele faz uma túnica talar de várias cores, uma túnica com mangas compridas e dá para José. Essas manifestações de Jacó, essa maneira de Jacó lidar com José, causou um impacto no coração de seus irmãos. Ora, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada mostra que no coração dos irmãos de José se revela a tal chamada inveja, ciúmes, glória a Deus. A Bíblia diz que eles o odiaram-no. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que sempre quando Deus levanta alguém, sempre quando Deus escolhe alguém, sempre quando Deus tem um propósito na vida de alguém, certamente essa pessoa vai passar por inveja, certamente muitas pessoas irão lhe odiar, certamente muitas pessoas não vão conseguir falar contigo pacificamente. Por quê? Não é por causa de você, mas sim por causa daquilo que Deus tem na tua vida. E você é uma pessoa que entendeu a vontade de Deus, entendeu aquilo que Deus tem para a tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora escute aqui, ali no versículo 7, 8, 9, 10, nós vemos que Deus agora começa a interferir na vida de José. José, até os 17 anos, tem uma vida normal, tem uma vida cotidiana normal, embora sendo ele obediente, embora sendo ele fiel, embora sendo ele submisso ao pai, nós vemos que José respeitava seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz no versículo 7, 8, 9, 10, que agora Deus visita José em uma madrugada. Essa visitação de Deus se dá porque Deus quer revelar aquilo que quer fazer. Deus, ele quer expandir a revelação dentro do coração de José. A Bíblia Sagrada diz que José então teve um sonho. O sonho de José está relatado no versículo de número 7. Escute o que a Bíblia diz: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam-no e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Meus irmãos, veja, José, ele sem entender o significado do sonho, ele conta a revelação para os seus irmãos. A Bíblia diz que esta revelação, ela vai se enclausular no coração e na mente dos irmãos de José. Eles entenderam a revelação, eles compreenderam a revelação, embora não tivessem amor, embora não tivessem a revelação, embora não fossem espirituais, eles acabaram entendendo a revelação de Deus. Agora escute, a revelação
ela causou no coração deles, por causa do coração ser mau, causou ainda mais inveja e odiaram ainda mais, ou seja, aquilo que já estava revelado em seus corações, agora se prolifera, agora aumenta por causa da revelação. Veja que quando Deus, Ele quer cumprir o seu propósito, quando Deus, Ele quer manifestar no mundo físico a sua vontade, as coisas parecem ir ao contrário daquilo que nós pensamos ser correto. A Bíblia Sagrada diz que José, depois que contar o sonho para eles, a Bíblia diz que Deus numa outra noite, numa certa noite, visita José novamente. Escute agora. Agora Deus, ele vai colocar os pontos principais da revelação. A Bíblia Sagrada diz, escute agora no versículo de número 9, e tendo ainda outro sonho, o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu-os o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja, meus irmãos, a Bíblia diz que agora causa mais ciúmes no coração dos irmãos de José. José conta mais uma vez a revelação. E agora Deus coloca seu pai e sua mãe dentro do plano, dentro do projeto. Oh, glórias ao nome do Senhor. E o pai, Jacó, entendeu o que Deus estava falando. Porque ele disse, porventura, eu, que é o sol, a mãe, que é a lua, e 11 estrelas, que são os filhos de Jacó, nos inclinaremos diante de em terra, com o rosto em terra, e diz a Bíblia que Jacó considerava todas estas coisas em seu coração. Mas seus irmãos tinham ciúmes, inveja, ódio, oh glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Veja, aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel. Aquilo que Deus te prometeu é verdadeiro, mas o cumprimento se dá de uma maneira que nós não conseguimos entender. Deus trilha seus caminhos, e os caminhos de Deus, muitas vezes, meus amados irmãos, faz com que nós pensamos que não vai acontecer, porque parece que está dando tudo errado, parece que está acontecendo tudo adverso. Irmãos não estão gostando, irmãos estão tendo inveja, irmãos estão odiando, família está colocando o à parte, o desprezando, o humilhando, o deixando num canto, deixando de lado. E muitas vezes estas coisas nos faz pensar que Deus não vai cumprir, nos faz pensar que aquilo que Deus falou, mostrou, revelou, não é verdade, era somente coisa da nossa cabeça. Alguém entregou algo para nós e nós até já descartamos, pensando que o profeta não estava na direção de Deus. É uma coisa humana, é uma coisa da carne, é uma coisa emocional. Aleluia. Mas vamos aqui observar os pontos principais da vida de José, e você vai entender que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus te prometeu, e você está dentro do propósito, está dentro da promessa. Oh, glória a Deus. Nenhum J e nenhuma vírgula cairá de toda a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, você pode glorificar a Deus por esta revelação divina. Deus, Ele te ama, e Deus, Ele é contigo. Não deixe o diabo soprar na tua mente, dizendo Deus não vai cumprir, Deus te esqueceu, é porque as pessoas não te amam. Deus te esqueceu. Quem sabe você está pensando assim, mas quem sabe eu falhei, quem sabe eu pequei, e é por isso que Deus não vai cumprir. Escute uma coisa, o que está acontecendo contigo é a vontade do Eterno, é a vontade de Deus. Deus está traçando este caminho de espinho, Deus está traçando este caminho de solidão, Deus está traçando este caminho de perseguição, Deus está traçando este caminho de aflição.
revelação, este caminho de pessoas terem inveja, terem ciúmes contra ti. Para quê? Para que quando chegar o cumprimento da vontade de Deus, você esteja pronto. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esteja lapidado, esteja alicerçado, esteja capacitado para receber toda a revelação de Deus. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Escute aqui agora, vamos continuar. Nós vemos que no versículo 7, 8, 9 e 10, Deus então trouxe a revelação, trouxe a promessa. Aleluia! A promessa era que José reinaria sobre seus irmãos, sobre seu pai e sua mãe. Mas Deus não mostra de que maneira ele governaria. Então, a Bíblia Sagrada mostra também, meus irmãos, que a obediência, ela é fundamental. A submissão, elas são fatores fundamentais para o cumprimento da vontade de Deus. Nós vemos que José, ele era submisso, era obediente. José era humilde, não tinha maldade, não tinha malícia em seu coração. Embora seus irmãos o odiassem, lhe prejudicassem, mas o coração de José era o coração com o qual aquele Jesus disse que quem não se tornar como uma criança de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. José tinha um coração como de criança, um coração sem maldade, sem ira, sem cólera. E isto, meus irmãos, é o que agrada a Deus. E isso são fatores fundamentais para o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles o odiaram-no. O texto agora vai dizer, meus irmãos, que eles foram para o campo. A Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz. No versículo 12 diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, escute a obediência: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícia. Assim enviou do vale de Hebrom, a ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Meus irmãos, agora começa uma trajetória triste. A Bíblia diz que José, ele encontra seus irmãos em Dotã. Seus irmãos o avistam de longe. E agora vem a trama, vem a armadilha para tentar matar José. Qual era o plano? O plano era o seguinte: vamos matar, olha qual é o plano, vamos matar José, porque nós matando José, seus sonhos não vão se cumprir. Veja que a perturbação era a revelação de Deus. Veja que a inquietação do coração deles era a palavra de Deus. Era o sonho de Deus para José, era a promessa de Deus para José, e é isso que está incomodando as pessoas ao teu redor. É o sonho que Deus tem contigo, é a promessa que Deus tem contigo, é os propósitos de Deus que Ele tem contigo, que está perturbando as pessoas. Oh, glória a Deus! Mas o texto diz que agora eles tramam tirar-lhe a vida. Glória a Deus! O projeto dos irmãos era matar José, lançar dentro do poço e dizer para o seu pai: uma besta fera o matou, o devorou. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que José foi se aproximando. O plano está formado, mas alguém intervém no plano. Alguém diz: não, para aí, não vamos matar, ele é o nosso irmão, ele é o nosso sangue, não vamos fazer tal brutalidade ao nosso irmão.
Glória a Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que José chegou e ali ficaram conversando, e agora eles pegam José, isso estou relatando resumidamente, eles pegam José, atiram José dentro de um poço, e José fica dentro dessa cisterna. Glória a Deus. Dentro da cisterna. Aparentemente a cisterna era o fim da vida de José. Aparentemente a cisterna era o fim dos planos de Deus. Era o fim da vontade de Deus para a vida de José. Quem sabe você está dentro de uma cisterna e você está pensando assim: para mim basta, para mim acabou, para mim chega, eu não aguento mais. É muita luta, é muito problema, é muita dificuldade espiritual, é muita dificuldade financeira, é um problema no casamento, é um problema na família, é um problema no emprego. Quem sabe você está dentro dessa cisterna e está gritando, pedindo socorro, está gritando, implorando a Deus uma saída. Aleluia, glória a Deus. Escute, Deus não vai deixar você morrer nessa cisterna. Deus, Ele vai te tirar dessa cisterna. Deus, Ele vai te tirar deste problema. Deus, Ele vai te tirar dessa situação. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que está vindo uma grande caravana. E esta caravana são dos ismaelitas e dos midianitas. E eles estão indo a caminho para a terra do Egito. A Bíblia Sagrada diz que agora os seus irmãos dizem o seguinte: bem, já que nós não vamos matar, vamos o afastar, colocar para bem longe de nós. Assim não vai se cumprir o plano de Deus e o sonho de Deus na vida dele. Não vai se cumprir. E a Bíblia diz então que eles agora removem José da cisterna, do poço. E, meus irmãos, José pensa: bem, terminou, agora acabou, meus irmãos me tiraram do poço, meus irmãos agora estão demonstrando que me amam. Agora preste atenção, nós temos que ter discernimento de espírito, porque a Bíblia diz que seus irmãos o tiraram do poço, mas não era para lhe fazer o bem. Agora Deus, meus irmãos, Ele está usando esta situação para quê? Para empurrar José para onde Deus o queria. Quem sabe você está nessa situação e não está entendendo nada. Quem sabe você não está lembrando daquilo que Deus te prometeu, e está passando por vendavais, por enxurradas, está passando por tempestade. Quem sabe o mar está bravio, o vento está forte, e você está pensando: o que eu vou fazer? Eu estou perdido. Não. Escute esta palavra: Deus está te empurrando para o cumprimento da sua promessa. Deus está te levando para onde Ele quer que tu tenha que chegar. Por quê? Porque é lá que Deus vai te exaltar, é lá que Deus vai cumprir a promessa, é lá que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, é lá que você vai reinar, é lá que você vai ser exaltado por Deus. Aleluia, é lá, meus irmãos. Escute, a Bíblia Sagrada diz que agora os seus irmãos o tiraram da cisterna, o tiraram do poço, e agora levam José para esta caravana de ismaelita. E chegando na caravana de ismaelita, eles dizem o seguinte: olha, nós temos este moço aqui, nós queremos o vender por 30 moedas, 30 ciclos de prata. Escute o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Olha bem, eu vou estar lendo o versículo aqui. Versículo 28 diz assim: passando os mercadores midianitas, irmãos de José, o lançaram-no e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Perdão, eu disse 30, mas não é 30, são 20 ciclos de prata. Veja, agora, meus irmãos, eles venderam José
por 20 ciclos de prata para os midianitas e os ismaelitas. José está indo contra a sua vontade, mas está indo para a revelação maior de Deus. Está ficando afastado do pai, da mãe e dos seus irmãos. E agora, meus irmãos, para resumir, José chega na terra do Egito. E lá Potifar, olhando para José, vê um moço de semblante bonito, forte, um moço inteligente. E a Bíblia diz que ele pega este moço José e o coloca na sua casa para ser o chefe de todos os departamentos da casa e os departamentos da vida financeira de Potifar. Potifar diz somente: não toque nesta mulher porque ela me pertence. A Bíblia diz que José começou a trabalhar na casa de Potifar. E Deus era com José. Isso é interessante. Não importa o que você está passando, Deus, Ele é contigo. A Bíblia diz que José colocava as suas mãos e Deus abençoava. Deus fazia prosperar, Deus fazia crescer, Deus fazia multiplicar. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, ali no capítulo 39, no versículo 7, 8, 9 e 10, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, vendo a José, intentou deitar com ele, ou seja, ela queria cometer uma relação sexual contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, mas no Egito isto acontecia frequentemente. Mas José, meus irmãos, era um jovem que tinha o temor de Deus, ele tinha um zelo de Deus, e a Bíblia diz que ela, tentando dormir com José, José diz para ela: olha, aqui na casa de Potifar, eu posso governar todas as coisas, mas a ti ele disse que eu não tenho autoridade, eu não posso tocar, e porventura pecaria eu contra o meu Senhor e contra Deus? Veja, a submissão de José é algo extraordinário. Glória a Deus. Entre por este caminho de submissão, de obediência, e Deus te exaltará. Deus te exaltará. E a Bíblia Sagrada diz que por muitas vezes, capítulo 39, versículo 7, 8, 9 e 10, por muitas vezes ela insistiu, dizendo: deita comigo, dorme comigo, mantém relação sexual comigo, meu marido não vai saber, ele não vai descobrir. E a Bíblia diz que José fugia desta mulher, se escapava dessa mulher. O temor a Deus faz estas coisas. Aleluia. E uma certa vez, meus irmãos, isso aqui é algo forte. Uma certa vez a Bíblia diz que esta mulher, ela chega e tenta o agarrar e o beijar. A Bíblia diz que José, ele começou a se escapar, ao ponto de José sair correndo e ela ficar com a túnica em suas mãos. Aqui é algo forte. Aqui é algo forte. A Bíblia diz que ela agora propaga dizendo que José tentou se passar com ela. E o que isso significa? Significa que no meio do cumprimento da revelação de Deus para a tua vida, se levantará calúnia. Se é que você já não está passando. A calúnia, ela faz parte desta revelação de Deus. Está dentro do pacote. Deus permite nós passarmos por calúnia. A Bíblia diz que José passou por calúnia. Veja, Potifar viu tudo que Deus fazia pelo jovem, mas acabou acreditando na mentira de sua mulher.
E é assim que acontece hoje. As pessoas veem que Deus é contigo, vê que Deus é comigo, e quando se levanta uma calúnia, mesmo elas vendo Deus na nossa vida, elas acreditam na calúnia. A calúnia não vai te matar, a calúnia só vai te empurrar para o propósito de Deus na tua vida. Aleluia! Veja, meus irmãos, que agora ele vai para dentro da cadeia, estou correndo, ele para dentro do cárcere. No cárcere, meus amados, a Bíblia diz que também caem dois homens, um padeiro e um copeiro. A Bíblia diz que estes homens tinham feito algo que desagradara ao rei, mas a Faraó. A Bíblia diz que Deus começa a falar de novo, Deus entra dentro da prisão, dá dois sonhos, um diferente para cada um, e eles não sabendo a interpretação, agora eles contam o sonho para José. José entrega a revelação de Deus, entrega a interpretação do sonho, porque Deus era com ele, aleluia. É assim, irmão, quando Deus é com a pessoa, Deus usa a pessoa no cárcere, Deus usa a pessoa dentro da casa de Potifar, Deus usa a pessoa aonde ela colocar a planta do seu pé. A Bíblia diz que agora ele lança a interpretação se cumpre, exatamente como José havia falado, mas a Bíblia diz que para Deus cumprir a revelação, para Deus manifestar a revelação, passam-se mais 2 anos da vida de José. 2 anos José dentro da prisão, está barbudo. E agora, depois de passar esses 2 anos, agora vem o Shekinah, agora vem a glória de Deus, agora vem o cumprimento de Deus. A Bíblia diz que Deus agora visita o rei, visita o faraó do Egito, e a Bíblia Sagrada vai mostrar que Deus dá uma revelação profunda. Deus mostra aquilo que há de fazer na terra do Egito para Faraó. Faraó não entende nada de revelação. E a Bíblia diz que agora, meus irmãos, ninguém podia interpretar o sonho, nem mago, nem cantador, nem feiticeiro, nem astrólogo, ninguém poderia interpretar. Mas, como Deus havia dado esta habilidade para José, a Bíblia Sagrada diz que aquele que foi instituído, que foi reconstituído no palácio, ele se lembra dizendo: olha, quando eu estava preso, eu tive um sonho assim, assim, assim. Contei para o moço que está dentro da prisão, ele me deu a interpretação exata. Tanto é, Faraó, que hoje eu estou aqui por causa da interpretação que ele me deu. Trouxeram José na presença de Faraó. A Bíblia diz que Faraó conta-lhe a revelação, conta-lhe o sonho. E agora, meus irmãos, que coisa tremenda é isto, aleluia, coisa tremenda é isso. No capítulo 41, do versículo 2 ao versículo 7, ele revela o sonho, e a Bíblia diz que ele vê, meus irmãos, ele vê espigas, ele vê vacas, ou seja, tanto boas quanto ruins. E 2 vezes o sonho é repetido, por quê? Mostrando a severidade, mostrando a fidelidade da revelação. Quando o sonho se repete mais de uma vez, significa que Deus está dizendo que, olha, eu lancei já esse decreto, eu já decretei isto que vou fazer. E é isto, meus irmãos, que está acontecendo lá. Deus, ele mostra por 2 vezes como sequência a revelação da sua vontade, mas ninguém poderia interpretar. José, com toda a humildade, diz: olha, realmente, rei de toda a terra do Egito, não há mortal na terra que possa lhe interpretar isso, mas o Deus que eu sirvo, o Deus dos céus, ele pode interpretar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E agora José está de frente com o cumprimento de Deus, ele não pode errar. José não pode, meus irmãos, resbalar. José não pode, meus irmãos, falhar. E a Bíblia diz que José está tomado pelo Espírito de Deus. José está cheio do Espírito de Deus e começa a trazer a interpretação do sonho de Faraó. Ele interpreta o sonho corretamente, ele entrega a revelação corretamente, ele fala pelo Espírito o que Deus haveria de fazer na terra do
Egito. Oh, glória a Deus. Olha, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Deus, ele vai cumprir o que te prometeu. Deus, ele vai manifestar o que te prometeu. Muitas pessoas já estão bem pertinho do cumprimento. Outras estão na metade do caminho. Algumas estão no começo da revelação. Mas a palavra de Deus que eu tenho para ti é: não desanima, não desiste, não importa a circunstância, não importa o problema. Você pode estar sendo rejeitado pelos irmãos, pela família, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela igreja, aleluia. Você pode estar dentro da cisterna, você pode ter a ser vendido, você pode estar sendo caluniado, você pode estar dentro de uma prisão, mas nada dessa circunstância fará Deus mudar de ideia, fará Deus mudar os seus planos. Deus vai cumprir com tudo que te prometeu. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Eu sinto o poder de Deus nesta palavra. Uramagachandagamahaya, Urimikovasai Menekeviasaya Machandarahaya. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus aqui. Oh, aleluia. Uramagashuribikandagamassuramagaya. Eu sinto o mover do Espírito de Deus. Fecha os teus olhos e sinta a presença de Deus aí onde tu está agora ouvindo esta palavra. Fecha os teus olhos, deixa Deus renovar as tuas forças, deixa Deus renovar as tuas energias, deixa Deus soprar esta palavra no íntimo da tua alma. Escute, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar esta palavra, eu quero ler contigo no capítulo de número 41, no versículo 42 e 43, que diz assim: olha só, vou ler antes, versículo 41, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Escute, Deus exaltando José. Fê-lo subir em seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levanta a mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia. Não desanima. Veja, Deus colocou José por cima. Deus tirou José do seu sofrimento, de suas tribulações, de seus trabalhos, suas fadigas, de sua humilhação, e colocou José no topo. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Não adianta o diabo dizer ao contrário. Deus vai te exaltar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu encerro esta mensagem, meus irmãos, porque é isso que Deus queria falar contigo. Era isso que Deus queria revelar ao teu coração. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você compartilhasse esta palavra. Eu queria que você se inscrevesse no canal. Se inscreve no canal. Compartilhe essa mensagem. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Deixe os seus comentários. É muito importante Deus alcançar vidas.
É muito importante Deus falar com corações. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério, o teu sonho e as promessas que Deus tem contigo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.